Olá, tudo bem? Fala, Senhor, hora da Bíblia, meu amigo. Aqui é Deus quem fala. Aqui nós abrimos a Bíblia. Sabe por que você pode ficar seguro e segura ao nos acompanhar aqui juntos para o nosso crescimento espiritual na série que nós fazemos? É porque você pode confirmar. Eu abro a palavra e Deus nos fala ao coração. Ontem, no nosso primeiro tema, não se esqueça, a nossa série, o remanescente se converterá. O remanescente convertido. Essa é a profecia de Deus de Isaías no capítulo 10. E ontem nós vimos o remanescente convertido. O remanescente se converterá, ok? Isaías, no capítulo 10, fala de uma profecia e o verso 21 para o futuro. E ontem nós vimos essa introdução, nós vimos a situação caótica do povo de Deus no relacionamento com Deus, vimos a comparação dos animais. Antes de nós irmos para o segundo tema de hoje, eu quero te convidar para Atos, no capítulo 3 e o verso 19. Porque Atos, capítulo 3 e verso 19, fala a respeito da conversão. E diz assim o texto: arrependei-vos. O que é arrependimento? O que é tristeza do coração? É a consciência, é o nosso coração analisar e concluir o que nós fizemos é errado. E o povo de Israel precisava se arrepender dos seus pecados, porque o arrependimento ele vem antes da conversão. E o arrependimento ele acontece mediante a obra do Espírito Santo. É quando o Espírito Santo trabalha o coração que o coração então se converte. E diz, Pedro estava aqui pregando e então ele diz, arrependei-vos. Abandonem, deixem a vida de vocês, sintam o pesar. Arrependimento é diferente de remorso. O arrependimento não, ele te traz ou te leva para Deus para você confessar o seu pecado. Judas, ele não confessou o seu pecado, ele não reconheceu a sua falha, o seu pecado, por isso ele foi e morreu enforcado. Mas Pedro, ele se arrependeu e ele foi a Deus, ok? Então diz, arrependei-vos e convertei-vos. O que é conversão? É importante a gente entender esse contexto de conversão. O apóstolo João, ele fala a respeito da obra do Espírito Santo, que ele vem primeiro e ele convence. Ele trabalha no intelecto, ele nos leva a refletir, analisar e concluir. O Consolador, ele virá e ele convencerá do pecado. Olha que coisa interessante a ilustração. Se a gente estiver dando uma palestra, orientando, apresentando pontos científicos, dados, informações, conclusões seguras, e aí a pessoa, ou você ou eu, estamos assistindo, maravilha, que coisa extraordinária. E aí nós saímos dali, até, quem sabe, decididos a seguir naquela direção, a tomar aqueles cuidados. Mas se nós não colocarmos em prática, nós não estaremos demonstrando conversão. Converter é colocar em prática aquilo que nós decidimos. Vamos então para o nosso tema de hoje, o segundo tema, cristãos convertidos. E aí nós vamos linkar isto que eu acabei de dizer, porque os judeus convertidos, quando Cristo veio, ele pregou o evangelho da salvação, ele trouxe a mensagem do reino da graça e muitas pessoas aceitaram, inclusive os seus discípulos. E agora, então, em Atos, no capítulo 3, nós encontramos agora, capítulo 2 especialmente, a realidade daqueles que viviam convertidos. O capítulo 2, do verso 42 até o verso 47, na minha Bíblia, creio que também na sua aí, diz assim, como viviam os convertidos, os cristãos. Cristãos vêm de Cristo, seguidores de Cristo, fiéis a Cristo.
Qual era a vida deles? Como eles viviam? Eu quero te convidar para dividirmos aqui em 3 partes. No aspecto espiritual, no aspecto comportamento e relacionamento e naquilo que é o propósito para a existência dos cristãos. O propósito de Deus, a missão. Olhem bem, no verso 42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na palavra de Deus. Eles abriam a Bíblia. Lamentavelmente, existem muitas pessoas hoje que não estudam a Bíblia como deveriam. Como você está estudando a Bíblia? Você tem aberto e seguido a palavra de Deus? Então a Bíblia diz que eles viviam na doutrina. E no final do verso diz nas orações, na comunhão e nas orações. Eles estavam ali vivendo uma vida de estudo da Bíblia e de oração. Agora, no verso 46, diz o seguinte: diariamente perseveravam unânimes no templo. Eles iam à igreja. Lembra que eu fiz aqui uma série que falou sobre abandonar a igreja, deixar a igreja? É necessário, importante, precisa-se ir à igreja, frequentar a igreja, adorar a Deus no templo. Então, primeira parte, a vida espiritual deles, a comunhão com Deus era muito forte. Segundo, o comportamento deles. No versículo 44 diz: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles eram amigos, eles não se criticavam, eles não usavam a língua para falar mal, eles cuidavam um do outro. Mas dentro do comportamento, não pode esquecer que a vida do convertido é uma vida diferente do mundo. Eles vivem as práticas do céu aqui na terra, os costumes, os hábitos de Deus maravilhoso aqui na terra. E por último, no verso 47, diz que Deus acrescentava os que iam sendo salvos. E no capítulo 4 e o verso 29, diz que eles oraram a Deus, capítulo 4, verso 29, e eles pediram a Deus: conceda aos teus servos que anunciem com intrepidez a palavra. A vida missionária é a vida do convertido. Então, resumindo, a igreja primitiva, eles viviam a prática da espiritualidade, eles viviam a prática da união entre eles e eles viviam a prática da pregação do Evangelho. Então, cristãos convertidos, a igreja primitiva, os primeiros cristãos, eles são modelos para nós. Sabe por que tudo isso aconteceu? Porque a conversão que aconteceu no coração deles veio através do poder do Espírito. É o Espírito Santo que consegue converter o coração para que esse então possa viver uma vida em conformidade com a vontade de Deus. Vamos orar? Senhor, nós queremos seguir o exemplo da igreja primitiva, sermos cheios do Espírito para viver uma vida convertida em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, o mundo precisa saber. Grande abraço.